Em 1991, o governo português proibiu que um livro disputasse o Prêmio Literário Europeu. Não era qualquer livro. Era o Evangelho segundo Jesus Cristo, escrito por um dos maiores escritores que a língua portuguesa já produziu. A razão oficial era que o livro ofendia a sensibilidade religiosa do povo português. O escritor tinha 68 anos. Havia passado décadas escrevendo numa língua que o mundo mal conhecia, num país que havia saído de uma ditadura fascista apenas 15 anos antes, de uma família tão pobre que quando criança não tinha sapatos para ir à escola. Quando o governo português censurou seu livro, ele fez algo que poucos escritores fariam. Não recuou. Não pediu desculpas. Não suavizou o texto. Mudou de país. Ele e a esposa embalaram as malas e foram morar em Lanzarote, nas Ilhas Canárias, onde permaneceriam pelo resto da vida. Portugal havia escolhido a Igreja. Ele havia escolhido a verdade. 7 anos depois, recebeu o Nobel de Literatura. O primeiro escritor de língua portuguesa a receber esse prêmio. E o governo que havia censurado seu livro teve que lidar com o constrangimento de ter expulsado de seu próprio solo o maior escritor da língua nacional. O homem que sobreviveu à pobreza extrema, ao fascismo, à censura religiosa e ao exílio havia chegado a uma conclusão que nenhuma perseguição conseguiu calar. Deus é o silêncio do universo. Fica até o final. Porque você vai entender por que essa frase, escrita por alguém que conhecia Deus o suficiente para escrever um evangelho inteiro, é a crítica mais demolidora já feita ao silêncio de uma divindade que prometeu se comunicar. Contextualização: quem foi José Saramago? José de Souza Saramago nasceu em 16 de novembro de 1922, em Azinhaga, uma pequena aldeia no Ribatejo, Portugal. Sua família era de camponeses sem terra, lavradores que trabalhavam a terra de outros por salário mínimo e que viviam numa pobreza que nos anos 20 em Portugal era pobreza real. Falta de comida, falta de calçado, falta de acesso a qualquer recurso que não fosse o trabalho físico diário. Quando Saramago tinha 2 anos, a família mudou-se para Lisboa. O pai havia conseguido emprego como guarda policial, um dos postos mais baixos possíveis na hierarquia social da capital, mas que representava renda regular e a possibilidade de uma vida ligeiramente menos precária. Cresceu nos bairros operários de Lisboa, entre trabalhadores, artesãos e pequenos comerciantes. Sua educação formal foi interrompida cedo. A família não tinha recursos para mantê-lo na escola além do necessário para a formação básica. Aos 12 anos, Saramago saiu do liceu e foi trabalhar como serralheiro mecânico, reparando máquinas e equipamentos numa oficina de Lisboa. Era um adolescente brilhante trabalhando com as mãos porque a estrutura socioeconômica do Portugal do Estado Novo não oferecia alternativa. O que salvou Saramago intelectualmente foi a biblioteca pública. Durante anos, passou as noites lendo tudo o que encontrava, de forma sistemática e voraz. Filosofia, história, literatura portuguesa e estrangeira, política. Construiu por conta própria a formação que a escola não havia fornecido. Era autodidata no sentido mais literal. O que sabia havia aprendido sozinho, nas horas que o trabalho deixava livre. Durante esse período de formação, Saramago se aproximou do Partido Comunista Português. Era a única organização política que, no Portugal do Estado Novo de Antônio de Oliveira Salazar, o regime fascista que governaria o país de 1932 a 1974, havia mantido uma estrutura de resistência ao autoritarismo. O PCP era ilegal, clandestino, perseguido pela polícia política. Ser membro requeria coragem real numa época em que membros do partido eram presos, torturados e mortos pela PIDE, a polícia secreta salazarista. Saramago permaneceu membro do Partido Comunista Português pelo resto da vida, mesmo quando o partido perdeu influência e prestígio depois do fim do socialismo real na Europa. Para ele, o comunismo não era apenas escolha política. Era posição moral, o reconhecimento de que a distribuição de riqueza e poder que ele havia observado desde a infância era estruturalmente injusta e precisava ser mudada. Em 1944, casou-se com Hilda Reis,
com quem teve uma filha, Violante. O casamento durou anos, mas eventualmente terminou em divórcio. Em 1966, publicou seu segundo livro, o primeiro de 1947 tendo passado completamente despercebido. Mas continuou escrevendo, trabalhando como tradutor, como editor, como jornalista. A revolução que derrubou o Estado Novo chegou em 25 de abril de 1974, o que ficou conhecido como a Revolução dos Cravos, porque soldados colocavam flores nos canos dos fuzis. Saramago tinha 51 anos quando Portugal finalmente se tornou uma democracia. Trabalhou nos anos seguintes como jornalista e como diretor literário de uma editora, antes de se dedicar inteiramente à ficção. O reconhecimento internacional veio tarde, mas veio de forma avassaladora. Cada romance publicado ao longo das décadas seguintes representava uma exploração diferente dos limites da narrativa, da linguagem e do pensamento crítico sobre as instituições que moldavam a vida humana. Em 1988, Saramago conheceu Pilar del Rio, jornalista espanhola que havia entrevistado para um jornal. Casaram-se no mesmo ano. Pilar aprendia português para ler os livros do marido na língua original, e depois se tornaria tradutora oficial de Saramago para o espanhol. A relação durou até a morte do escritor e foi, nos relatos de ambos, uma das experiências mais transformadoras de suas vidas. O veto político a uma de suas principais obras em 1991, que levou o governo português a impedir que o livro concorresse a um prêmio europeu, foi o ponto de ruptura definitiva entre Saramago e o Estado português. Ele e Pilar foram para Lanzarote, nas Ilhas Canárias, onde compraram uma casa e estabeleceram residência permanente. Saramago continuou escrevendo ali, longe do país que havia tentado censurar sua produção literária. Em 1998, recebeu o Nobel de Literatura. O anúncio foi recebido em Portugal com um misto de orgulho nacional e constrangimento. O maior escritor em língua portuguesa morava em exílio voluntário por causa de pressões e censura religiosa impostas pelo contexto político-cultural de seu país de origem. O Vaticano publicou nota crítica ao prêmio. Saramago morreu em 18 de junho de 2010, em Lanzarote, aos 87 anos, de leucemia. Seus últimos anos foram de produção contínua, mantendo o engajamento literário até o fim da vida. Até o final, o eixo central de sua reflexão permaneceu o mesmo: um Deus ausente diante do sofrimento humano que nenhuma teologia conseguia explicar de forma satisfatória. Duas obras centrais. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Neste romance, Jesus é retratado como um homem comum, filho de um carpinteiro, que compreende ser apenas um peão em um plano divino calculista. Em vez de benevolência, Deus utiliza o sofrimento e a morte de Jesus como instrumentos estratégicos para expandir o poder da religião. A obra foi o estupim para o veto do governo português e o posterior exílio de Saramago em Lanzarote. Caim. Último romance publicado em vida, a obra acompanha Caim em uma viagem pelo Antigo Testamento, onde ele testemunha o dilúvio, a destruição de Sodoma e outros atos de violência divina. Através dessa trajetória, Saramago apresenta sua acusação mais direta contra o Deus bíblico, um ser que não é benevolente, mas sim inconsistente, arbitrário e cruel. Pilares da reflexão. O terremoto de Lisboa de 1755 e o silêncio divino mais documentado da história. Em 1º de novembro de 1755, no dia de Todos os Santos, quando a maioria dos católicos de Lisboa estava na missa da manhã, um terremoto de magnitude estimada em 9 graus na escala Richter sacudiu a cidade. As igrejas desabaram sobre os fiéis. O incêndio que se seguiu durou dias. O tsunami que veio depois destruiu o que havia sobrado. Estima-se entre 30.000 e 60.000 mortos. O paradoxo era cruel e irrespondível. As pessoas que morreram em maior número foram as que estavam dentro de igrejas, no horário da missa, na data mais sagrada do calendário católico. Saramago usava esse evento repetidamente como exemplo do silêncio que ele descrevia na frase. O universo não havia respondido. O Deus cuja existência era celebrada dentro dessas igrejas não havia intervindo para salvar os fiéis que cantavam seu louvor no momento do desastre. O silêncio havia sido absoluto. O Deus de Caim e a arbitrariedade que o romance documenta.
Em Caim, Saramago percorre o Antigo Testamento identificando episódio após episódio de violência divina arbitrária. Deus prefere a oferta de Abel à de Caim sem explicação satisfatória. Deus manda afogamento em massa. Deus ordena que Abraão mate o próprio filho e depois muda de ideia em cima da hora. Deus destrói Sodoma com fogo. O personagem Caim, na ficção de Saramago, vai acumulando observação após observação e chegando à mesma conclusão que o escritor havia chegado na vida real, que um ser que age com essa consistência de violência e arbitrariedade não pode ser chamado de bom. Pode ser chamado de poderoso, de imprevisível, de perigoso. Mas não de bom. E um Deus que não é bom é um Deus cujo silêncio diante do sofrimento humano não é mistério. É indiferença. O Evangelho e o Deus que usa o Filho como instrumento de expansão. Na cena central de O Evangelho segundo Jesus Cristo, Jesus encontra Deus numa barca no meio do lago e Deus explica o plano. Jesus vai morrer de forma horrível, mas isso vai expandir o domínio da religião cristã de Judeia para o mundo inteiro. Jesus pergunta se há outra forma. Deus diz que não. Saramago estava descrevendo, através da ficção, o que sua leitura teológica havia revelado, que a narrativa da paixão, quando examinada friamente, é a história de um pai que envia o filho à tortura e à morte por objetivos estratégicos de expansão de poder. O sofrimento de Jesus não era acidente nem sacrifício voluntário no sentido pleno. Era instrumento deliberado de um Deus que sabia exatamente o que aconteceria e havia calculado os benefícios estratégicos da morte do filho. Jó 30 e o silêncio que mesmo a Bíblia admite. O livro de Jó é o texto bíblico que mais se aproxima do que Saramago descrevia. No capítulo 30, versículo 20, Jó clama diretamente: clamo a ti e não me respondes, apresento-me diante de ti e não me atendes. Saramago conhecia esse texto e o via como a admissão mais honesta dentro da própria tradição bíblica do silêncio que ele descrevia. O texto sagrado documenta que alguém orou, sofreu, clamou, e não recebeu resposta. Que a experiência de silêncio divino não é invenção de ateus ou de agnósticos. É experiência documentada dentro da própria tradição religiosa e preservada como texto canônico. Se Jó teve que escrever sobre o silêncio de Deus, é porque o silêncio era real o suficiente para exigir registro. A ausência de cura em campos de concentração. Saramago escrevia sobre o Holocausto como evento que tornava impossível qualquer teologia de providência divina. Entre 1941 e 1945, aproximadamente 6 milhões de judeus foram sistematicamente assassinados em campos de extermínio nazistas. A maioria era crente. Muitos rezavam. Muitos morreram rezando. O silêncio do universo durante o Holocausto era para Saramago evidência de uma escala diferente. Não era o silêncio de um terremoto acidental ou de uma doença que a medicina não havia curado ainda. Era o silêncio diante de assassinato em massa industrial, organizado, documentado, que durou 4 anos e que acontecia em plena Europa cristã, rodeada de igrejas, com bispos que conheciam ou suspeitavam do que ocorria. O universo havia permanecido completamente silencioso. Deus havia permanecido completamente silencioso. Isso não era mistério para Saramago. Era dado. A censura portuguesa e o silêncio como política. Quando o governo português vetou o Evangelho segundo Jesus Cristo ao Prêmio Literário Europeu em 1992, a justificativa oficial foi que o livro ofendia a sensibilidade religiosa. O ministro que tomou a decisão, Sousa Lara, representava um governo que havia sucedido à ditadura fascista salazarista, que havia existido sob o lema Deus, Pátria e Família. Saramago viu nesse veto exatamente o que havia descrito em ficção, que a religião institucional não podia tolerar exame crítico de suas narrativas fundadoras. Que o silêncio divino que ele descrevia era acompanhado e reforçado pelo silenciamento ativo de quem ousava nomear esse silêncio. O governo não havia argumentado contra os pontos filosóficos do livro. Havia simplesmente tentado garantir que o livro recebesse menor visibilidade. Quando Saramago partiu para Lanzarote, estava recusando aceitar esse silenciamento como resposta. A física quântica e o universo que não comunica.
Saramago era leitor atento de ciência e das implicações filosóficas das descobertas científicas do século XX. A física quântica havia revelado que o universo operava em níveis de realidade que contrariavam completamente a intuição humana. Partículas que existiam em múltiplos estados simultaneamente, entrelaçamento quântico, indeterminação fundamental. Mas em nenhum desses fenômenos havia comunicação divina. O universo era incrivelmente complexo, inimaginavelmente vasto, fundamentalmente misterioso. Mas o que a ciência encontrava em toda parte era processo, não mensagem. Era causalidade, não propósito. Era estrutura, não intenção. Para Saramago, a física do século XX havia fornecido a descrição mais precisa disponível do silêncio que ele havia identificado. Um universo que funciona segundo leis naturais sem nenhuma presença comunicativa por trás delas. Jó 38 e Deus respondendo com silêncio ainda maior. Quando Deus finalmente responde a Jó no capítulo 38, a resposta é uma série de perguntas retóricas. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Você sabe de onde vem a neve? Você pode prender as Pleiades? É a resposta mais perturbadora possível às queixas de Jó. Em vez de explicação ou consolo, o que Jó recebe é a demonstração do poder de Deus através de perguntas que Jó não pode responder. Saramago via nessa resposta a confirmação do silêncio que havia descrito. Jó havia pedido explicação para seu sofrimento. O que recebeu foi poder sem explicação, grandiosidade sem justificativa moral. Um pai que responde ao filho que pergunta por que está sofrendo com uma demonstração de quanto o filho não sabe sobre física e astronomia não está respondendo à pergunta. Está silenciando a pergunta com poder. O Nobel e o Vaticano, dois silêncios diferentes. Quando Saramago recebeu o Nobel de Literatura em 1998, o Vaticano publicou nota criticando o prêmio, declarando que Saramago havia dedicado sua escrita a atacar a fé cristã. A nota era de reprovação, não de refutação, não oferecia argumento filosófico contra as posições de Saramago. Expressava desaprovação institucional. Saramago respondeu à nota do Vaticano com o mesmo argumento que havia usado em ficção. Se Deus existe e é poderoso, que responda. Não através de notas de um aparato burocrático em Roma. Que responda diretamente, visivelmente, de forma que seja possível verificar. O que o Vaticano havia oferecido não era a resposta que o Nobel premiado havia pedido. Era o silêncio institucional disfarçado de comunicação oficial. Ensaio sobre a cegueira e o universo indiferente ao sofrimento. Ensaio sobre a cegueira, o romance de 1995 que mais contribuiu para o Nobel, descreve uma epidemia de cegueira branca que afeta progressivamente toda a humanidade. O Deus que poderia intervir para curar a epidemia nunca aparece. As personagens sobrevivem ou não sobrevivem baseadas em seus próprios recursos humanos: a solidariedade, a coragem, a crueldade, o amor. Para Saramago, o romance era metáfora de algo que havia observado ao longo de toda a vida, que os seres humanos enfrentavam suas crises absolutamente sós, sem apoio sobrenatural verificável, dependendo exclusivamente uns dos outros. A única mulher que não havia ficado cega no romance guia os cegos porque pode ver. Não porque Deus a protegeu. Porque havia preservado a visão por acaso ou destino, e escolheu usar essa capacidade para ajudar. O que salvava as pessoas no mundo de Saramago eram as pessoas, nunca Deus. O silêncio como forma de opressão histórica. Saramago havia vivido sob uma ditadura que usava a religião como instrumento de controle. O Estado Novo de Salazar tinha no catolicismo um dos seus pilares ideológicos. A Igreja Portuguesa apoiou o regime durante décadas. Bispos abençoavam o Estado. O Estado protegia a Igreja. Para Saramago, o silêncio de Deus diante do fascismo português era dado histórico que havia vivido pessoalmente. Durante 41 anos de ditadura fascista, nenhum milagre havia libertado os presos políticos. Nenhuma intervenção divina havia impedido a tortura. Nenhuma voz do céu havia condenado a colaboração da Igreja com um regime que prendia, torturava e exilava os oponentes. O universo havia ficado em silêncio. E a Igreja havia aproveitado esse silêncio para fazer o que bem entendia. Caim matando Deus e o julgamento final do romance.
No final de Caim, o romance de 2009, Saramago vai além do que havia feito em qualquer outro livro. Caim, após testemunhar o dilúvio e ser o único sobrevivente além de Noé e sua família, coloca as mãos no pescoço de Deus e o mata. É o ato mais radical que Saramago já colocou em ficção. Para Saramago, esse final não era blasfêmia gratuita. Era a conclusão lógica do argumento que havia desenvolvido ao longo de décadas. Um Deus que havia ordenado extermínio em massa, que havia usado o sofrimento humano como instrumento, que havia ficado em silêncio diante da dor de seus próprios criados, merecia o julgamento moral que qualquer ser humano receberia pelos mesmos atos. Chamar esse ser de Deus e de bom não o protegia do julgamento moral que qualquer ato merece, independentemente de quem o praticou. O silêncio de Deus, para Saramago, era a maior acusação possível. Um ser que tem poder de responder e escolhe não responder é responsável pelas consequências do seu silêncio. Análise da frase. Deus é o silêncio do universo. Essa frase tem a forma de uma equação. Não de um insulto, não de uma negação, mas de uma definição. Deus é o sujeito da frase, e Saramago o posiciona como tal com deliberação. Ele não está dizendo que Deus não existe. Está dizendo que Deus é. A distinção é crucial. Saramago não toma a posição simples do ateu declarado que nega. Toma a posição mais perturbadora do observador que define. E o que Deus é, na definição de Saramago, é a ausência. É o verbo de identidade que transforma a frase numa equação. Deus não produz silêncio. Não está relacionado ao silêncio. Não às vezes se manifesta através do silêncio. É o silêncio. A identidade é completa. O silêncio não é atributo de Deus. É a substância de Deus. O silêncio é a palavra central e mais carregada. Silêncio, no contexto de alguém que deveria estar comunicando, é a ausência de comunicação. Um Deus que criou seres capazes de linguagem, de oração, de súplica, que estabeleceu uma relação de pedido e resposta como base da religião, e que permanece em silêncio absoluto diante de toda comunicação humana, é um Deus cuja única manifestação verificável é a ausência de manifestação. Do universo é o qualificador que dá à frase sua escala definitiva. Não é o silêncio de uma conversa específica. Não é o silêncio de uma noite quieta. É o silêncio do universo inteiro. De 14 bilhões de anos de existência cósmica. De bilhões de galáxias. De toda a extensão do que existe. Em nenhuma parte desse universo, em nenhum momento de sua existência, houve comunicação divina verificável. Apenas processo, lei natural, causalidade sem propósito comunicado. Lida como totalidade, a frase não é negação de Deus. É definição do que Deus é, baseada no que Deus demonstrou ser ao longo de toda a experiência humana documentável. Deus é o silêncio. E o silêncio, quando vem de quem poderia ter falado e escolheu não falar, é a forma mais eloquente de ausência. José Saramago nasceu descalço numa aldeia do Ribatejo. Morreu como o maior escritor em língua portuguesa vivo em seu tempo, em exílio de seu próprio país por causa de um romance que o governo considerou ofensivo à religião. Entre o começo e o fim, havia observado o silêncio do universo com a atenção que só uma vida longa e honesta consegue sustentar. Deixa um like se esse roteiro te fez pensar sobre o que o silêncio de Deus diante do sofrimento humano diz sobre a natureza de Deus, ou sobre a inexistência de comunicação divina verificável. E comenta abaixo, você já pediu algo a Deus e ficou em silêncio? O que essa experiência te disse? Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade real para a vida humana. Inscreva-se para mais análises como esta. Até o próximo vídeo.